convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse. A gente vai continuar, nós já estamos indo para a segunda metade final das cartas que Jesus manda escrever às igrejas. Apocalipse 3, hoje nós vamos pensar sobre a igreja de Sardes. Apocalipse, último livro da Bíblia, para quem não... Apocalipse capítulo 3, dos versos 1 até o 6, diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes, ou melhor, ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Muito bem, meus irmãos, a gente tem estudado aqui as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e chegamos finalmente a Sardes. E nós já percebemos, por exemplo, que há uma ação do inimigo contra a igreja. Isso a gente não deve se surpreender com essa situação. Nós encontramos, por exemplo, expressões, lembra-se que o Apocalipse é um livro de símbolos, e a sinagoga de Satanás, ao trono de Satanás, a Jezabel de Tiatira, há esse inimigo que se manifesta e se atua de diversas maneiras, mas que ele está sempre agindo contra o povo de Deus. Algumas vezes, esta ação do povo de Deus vem de fora para dentro. E é quando a igreja, por exemplo, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, elas vivem uma situação, ou melhor, Esmirna e Pérgamo vivem uma situação, elas estão num contexto hostil. Nós, aqui em São Paulo, aqui na Vila Prudente, aqui no Parque São Lucas, nós somos privilegiadíssimos. Não é? Liberdade aberta, temos a hora que quisermos, podemos adorar ao Senhor, nós temos liberdade. Há situações, há igrejas, há irmãos nossos espalhados pelo mundo que vivem uma situação de extrema perseguição, estão morrendo por causa do Evangelho de Cristo. O ambiente deles é extremamente hostil. Você hoje, se procurar as pessoas nas ruas, você vai perguntar: você aceita uma oração? E eles vão abrir a porta de suas casas para nos receber. E eu quero que você ore por mim. Eles nos recebem muito bem. Alguns não gostam nem de receber folheto na rua, mas há outros que abrem a porta de sua casa a fim de receber esta mensagem. Nós estamos numa situação muito privilegiada, mas há a igreja de Jesus espalhada pelo mundo que vive num contexto de profunda hostilidade. Era o caso, por exemplo, de Esmirna e Pérgamo, que viviam no lugar onde havia a sinagoga de Satanás, o trono de Satanás. Tiatira vivia Jezabel. E Jezabel era um problema, um mal, uma ação do inimigo que estava dentro da igreja. O problema não era de fora para dentro, mas estava dentro da igreja. Aquela mulher que pregava heresias e levava o povo de Deus ao pecado, a se afastar de Deus. Quando nós chegamos em Sardes, o problema não é que há algo dentro da igreja atrapalhando a ação do Evangelho, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O problema é que a igreja é o problema. Sardes é o problema. É a própria igreja. Não é alguma coisa que fica fora de mim, mas é algo que está profundamente enraizado, arraigado dentro de cada um de nós. É assim que Jesus se apresenta como aquele que tem tudo nas suas mãos. Veja que no verso 1, diz que ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembrando que nós estamos pensando aqui os 7 Espíritos, ou as 7 estrelas, é aquele que tem tudo
ou que é tudo em todos. A igreja não pode esquecer disso, porque essa igreja em Sardes é a igreja egocêntrica. Lembra-se que Paulo, quando escreve aos Romanos e fala sobre a salvação, ele termina dizendo que como é rica a sabedoria de Deus, como ele arquitetou a salvação e executou a salvação através de Cristo Jesus de uma maneira tão sábia, tão poderosa. E ele irrompe num hino de louvor a Deus, dizendo que tudo é por Ele, é dele, é por Ele e é para Ele. Então, a igreja não pode deixar, não pode esquecer, não pode tirar do centro da sua adoração, da sua caminhada, tirar como referência a pessoa de Jesus Cristo. Essa história que o Jonathan falou sobre este cântico é muito interessante. Essa preocupação do líder espiritual da igreja, a quem Jesus manda escrever a carta, traga a igreja para o centro novamente, traga a igreja para aquilo que é essencial. E a estratégia que ele usa, você já foi num culto que não tem música? Ou já foi num culto que tem poucas pessoas, por exemplo, e alguém diz assim, pastor, hoje não veio ninguém. E a gente brinca, né? Essa síndrome da inexistência, né? Não, mas nós aqui, como não veio ninguém? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Ou a gente fala assim, então o culto não foi bom porque não tinha todo mundo que a gente gostaria. E às vezes a gente precisa parar para pensar que o grande privilégio do nosso encontro é inclusive porque Jesus está entre nós. Onde estiverem 2 ou 3, Ele vai estar para nos guiar, para nos orientar. E aquela igreja não podia perder de vista exatamente isso. E no início, presta como a igreja de Colossos, por exemplo, que tinha um problema sério com o gnosticismo. Lembra que são aquelas heresias que vão entrando na vida da igreja? Aquela igreja cantava um hino que dizia o seguinte a respeito de Jesus. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Isso era um hino que a igreja cantava na igreja primitiva, mas a igreja corre o risco de esquecer daquilo que é essencial. Recebemos a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. E Jesus é a essência do louvor, é a essência da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Todas as coisas existem por causa dele, não é por causa das nossas estratégias, não é por causa das nossas visões, não é por causa dos nossos planos, não é por causa dos nossos sonhos. A igreja existe por causa de Jesus. E todos nós, todo o coração precisa se voltar para isso. Este Jesus, que é o centro de todas as coisas, ele tem as igrejas, ele tem as estrelas nas suas mãos. Isso significa que Cristo segura as 7 estrelas, as igrejas nas suas mãos, e que ele controla, e que a igreja é instrumento do seu poder. A igreja que está na sua mão é instrumento do seu poder para agir contra o trono de Satanás, contra a sinagoga de Satanás, para resistir a Jezabel de Tiatira. É a igreja que está nas mãos do Senhor. Isso é tão precioso, porque nós aprendemos que o poder que a igreja necessita está disponível a ela, porque o seu Senhor, que a sustenta, tem esse poder para compartilhar com ela. O poder que está disponível, quando a gente lê Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, os cristãos, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois por meio dele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês.
Desse modo, porque vocês foram enriquecidos em tudo, por causa da graça que apareceu em Cristo Jesus, a salvação que veio através dele, desse modo, não vos falta dom nenhum. Tudo o que necessitam recebem através de Cristo Jesus. Não vos falta, então, a vocês dom nenhum, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel é Deus, que os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está afirmando que existe uma graça perdoadora, que recebe, que nos acolhe, que acolhe o pecador do jeito que ele é, sem fazer acusação alguma. Eu sei que você é pecador, mas eu quero te receber. Lembra a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo? Aquele filho que retorna, o pai não lhe faz acusação alguma, apenas o abraça e diante do seu arrependimento, restaura plenamente a comunhão com esse filho. Vocês receberam em Cristo Jesus a salvação. E desde essa salvação que vocês receberam, vocês foram enriquecidos em tudo. Meu irmão, nada nos falta. Nada falta a você, que você tenha necessidade para andar nos caminhos do Senhor, para ter um coração e uma vida que agrade ao Senhor. Porque existe também uma graça que nós chamamos de operosa. Essa graça que sustenta o pecador para a salvação. É o que Paulo fala quando ele diz que fiel é Deus que os chamou para a comunhão com seu Filho Jesus. Ele vai sustentá-los em todo o tempo. Ele vai levá-los. Quando Paulo escreve aos Filipenses, diz que eu tenho absoluta certeza que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma promessa na qual a igreja precisa descansar. Ele nos manterá firmes para sermos irrepreensíveis. Por isso que Jesus, quando manda João escrever a carta à igreja em Sardes, diz: eu sei tudo o que você faz. Eu sei, esse é o Jesus que anda entre as suas igrejas, que anda entre as estrelas e que sustenta elas nas suas mãos. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Toda igreja tem um problema. Em Sardes é esse. E esse é um problema, meus irmãos, que já vem de muito tempo. Existe uma carta, ou melhor, o livro de C.S. Lewis, que diz Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É um clássico que você precisa ler, aprender um pouco com isso. E tem um tio demônio, que é o mal danado, que instrui o seu sobrinho, Vermelindo, sobre como afastar um ser humano do inimigo. E segundo o mal danado, o inimigo é Deus. Então, ele vai te ensinar a você ter medo de Deus, se afastar de Deus. E qual é a estratégia? Afastar de Deus, desse inimigo que é Deus, para levar o ser humano à perdição. Então ele vai ensinar esse seu sobrinho a manipular a atenção do paciente para longe de Deus. Olha aqui, o que acontece com você hoje? Quanto tempo você gastou de oração essa semana? Pastor, essa semana teve prova, teve reunião na empresa, teve situações difíceis. Olha, teve tanto problema que eu não consegui orar como eu gostaria. E eu tinha que estudar para a prova, eu tinha que visitar o meu parente, eu tinha que cumprir um compromisso que eu tinha assumido. Tantas coisas, exatamente para que a nossa atenção seja afastada de Deus, seja levada para longe de Deus. Ele vai direcionar essa atenção para si mesmo. Eu tinha tantas necessidades, eu preciso tantas coisas. O nosso tempo, por exemplo, é um tempo em que as pessoas vivem para buscar a sua felicidade. Eu mereço ser feliz. Eu preciso ser feliz. Eu quero ser feliz. E às vezes, meus irmãos, Deus atrapalha a nossa felicidade, não é verdade? Eu tenho um amigo que fala assim, que ele começa a fazer os planos dele, sonhar e tal, e ele fala, olha, aí eu fui procurar na Bíblia um respaldo para aquilo que eu estava desejando, ele diz, por que eu fui ler a Bíblia? Estragou tudo, eu estava tão certo que ia ser daquele jeito, aí eu vou ler a Bíblia, atrapalha os meus planos,
aquilo que eu desejava tanto. Então, a estratégia do inimigo é exatamente essa, nos fazer perder a atenção em Deus para focarmos em nós mesmos, no mundo material. Tantos apelos, tantas coisas que nos são ofertadas, tantas coisas que são colocadas como essenciais. A igreja aqui precisa aprender que Jesus é a essência do louvor. Mas o mundo diz, rapaz, se você não tiver essas coisas, isso é essencial. Como você pode ser uma pessoa com dignidade se você não tiver essas coisas na sua vida? E, por fim, ele vai nos fazer focar a nossa atenção nos nossos desejos e sentimentos egoístas, ególatras, onde o nosso eu se assenta no trono do nosso coração, onde o nosso eu não é crucificado com Cristo. E o perigo da igreja de Sardes é exatamente esse. É quando ela pensa que está viva, mas faz do seu jeito. É aquela igreja que quer adorar ao Senhor com a música que me satisfaz. Quero estar em comunhão com os irmãos desde que todos me obedeçam. Eu quero estar na igreja onde tudo é de acordo com o meu gosto. Parece que está vivo, mas está morto. Parece que adora o Senhor da igreja, mas está adorando a si mesmo, aos seus sentimentos. Um outro tempo da história, e inclusive alguns estudiosos imaginam que Sardes é esta igreja, foi quando a igreja, ao longo da história, se tornou uma igreja-estado. Isso se tornou muito claro, muito patente no tempo na Idade Média, quando a igreja exerce um poder assim significativo sobre os estados europeus. Ela se funde na Europa e ela influencia a vida política, as leis, os costumes daquele povo naquele período. E essa intersecção entre igreja e Estado, ela é perniciosa. Todas as vezes que a igreja se une ao poder político, ao Estado, a igreja perde. A igreja é desfigurada. E na Idade Média isso aconteceu quando se tornou assim igrejas-estados e havia brigas. Chegou tempo, naquele período só existia, a gente conhece a história eclesiástica através da igreja católica. E naquele tempo haviam 2 papas brigando pelo poder. Haviam, por exemplo, reis que precisavam do aval do papa para sentar-se no trono. E aí começam todas as jogadas políticas que você imaginar, todo o recurso financeiro que podia estar em jogo se colocava naquele período. Uma igreja que parecia viva, construindo catedrais, tendo uma influência tremenda sobre a sociedade, mas uma igreja morta. O Estado, a igreja-estado, ela não é Sardes, mas ela é um exemplo de Sardes. Agostinho, um grande teólogo, também escreveu um livro chamado Cidade de Deus. E ele fala que a cidade de Deus, no seu livro, é a comunhão dos justos que fazem a vontade de Deus, que vivem com valores espirituais e eternos. Lembra que Jesus exortou os seus discípulos? Olha, guardem tesouros nos céus e não na terra. Lá nos céus, tesouros que você granjear, que você acumular, a traça e a ferrugem não corroem, o ladrão não rouba. Mas os valores terrenos, esses vão passar. Para aquele homem que falou, olha, meu celeiro, minha plantação rendeu muito, eu vou fazer celeiros maiores para guardar, para finalmente poder dizer para a minha vida, olha, descansa agora, você se aposenta, vive de renda, tranquilamente, vai gozar a vida, ficar viajando só para onde tem sol, não é? E Jesus fala, você é louco. Essa noite vão te pedir a tua vida, você vai ter que prestar contas da tua vida. E tudo isso que você acumulou vai ficar para quem? Agostinho falava a respeito disso. Essa cidade de Deus são esses valores espirituais eternos. E a cidade dos homens é essa sociedade terrena que busca prazeres e poderes, os valores terrenos e passageiros. Agostinho propôs um dualismo próprio do seu tempo. Mas nós sabemos que a cidade de Deus, esses valores espirituais e eternos, precisam penetrar na sociedade, na cidade dos homens.
E essa igreja, que é a cidade de Deus, que tem os valores eternos, precisa penetrar na sociedade para se manifestar como o sal da terra, como a luz do mundo, como um fermento que move ou que mexe em toda a massa de uma maneira boa. Sardes perdeu essa capacidade de ser sal, de ser luz, de ser um fermento bom, porque ela parecia que estava viva. Parecia que tinha valores eternos, mas estava vivendo dos valores terrenos. Sardes era uma cidade que era muito poderosa financeiramente. Extração de ouro, brigou pela proeminência na região com Esmirna. Lá havia também um templo de culto ao imperador. Havia uma economia muito pujante naquela época. E sabe, nós já vimos também que as igrejas se acostumam com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Para isso, meus irmãos, é que Jesus faz uma exortação à sua igreja. Veja o verso 2, quando ele diz assim: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. E vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. E a palavra de Jesus para esta igreja, para aqueles nossos irmãos e para nós hoje, é: desperte, fortaleça, lembre-se, arrependa-se. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio e agarre-se a isso, ao evangelho da salvação pela graça. Lembra do hino que a igreja cantava em Colossos? Ele, Jesus, é o cabeça, ele é a imagem do Deus invisível, Jesus é o centro. Quando Paulo escreve aos Efésios, e me permita ler esse texto longo que ele fala, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O ganancioso é idólatra porque ele faz de Mamon o seu Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Lembra que os nicolaítas, a Jezabel de Tiatira, esses falsos profetas vêm com essas palavras vazias para despertar a ira de Deus. É assim que Jesus fala: olha, eu virei contra a igreja como um ladrão subitamente para resistir. Semana passada, Jesus dizia à sua igreja em Tiatira: eu vou vir com a espada da minha boca, com a verdade, para combater e acabar com Jezabel e aqueles que seguem os seus ensinamentos. Portanto, não se associem com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. A igreja não pode se acomodar ao ambiente onde ela está, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito. E aí Paulo lembra da exortação à igreja de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Lembra que Cristo tem a sua igreja na sua mão, que a igreja é uma forma de Cristo manifestar o seu poder no mundo, que Cristo a sustenta e que Cristo a nutre com todo o poder que ela necessita. E aí Paulo diz:
Tenham cuidado com a maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a palavra que Paulo falava lá na igreja de Éfeso. E a chamada de Jesus à igreja de Sardes é: arrependa-se. Meus irmãos, eu acho que a coisa mais irritante que tem é quando alguém não se arrepende ou finge que se arrepende. Já encontrou alguém que magoou você, sei lá, fez alguma coisa para você, e ele pede assim: desculpa aí. Falo, será que a pessoa sabe do que está pedindo? Desculpa aí, desculpa qualquer coisa. Ela não tem noção do que aconteceu, do que fez. E esse pedido de perdão é um pedido de perdão assim que não tem nenhum tipo de consciência. Eu acho que você já passou por essa experiência, eu aprendi logo cedo, na minha adolescência, talvez até quando era junior ainda, que a gente peca no varejo e pede perdão por atacado, não é? Então a gente vai pecando durante o dia, de manhã, de tarde, não só 3 por dia, né? Mas várias vezes pecando durante o dia, chega no final da noite, a gente fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E aí, o que faz parte dessa multidão de pecados? A gente precisa aprender a tratar o nosso pecado assim: Senhor, eu fui um mau filho, eu fui um mau esposo, eu fui um mau marido, eu fui um mau patrão, eu fui um mau empregado, eu fui um mau parente, eu fui um mau irmão na igreja, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer, eu tenho sido um filho rebelde diante do Senhor, eu tenho deixado as coisas que eu tinha me comprometido com o Senhor de lado. Jesus vem nos chamar para arrependimento. Meus irmãos, guarde que você precisa ter 4 Cs para um arrependimento genuíno. Precisa acontecer pelo menos 4 etapas. E tudo com C. Primeiro é a consciência do pecado. Você precisa lembrar-se do que você fez. O avivamento é um retorno a um ponto de desvio. Aonde foi que eu me desviei? Por isso que Jesus diz: lembre-se de onde você caiu. Recorda, traz à sua memória aquilo que você fez de errado. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Se você lembrar daquilo que você recebeu e ouviu, da salvação, do que ela ia produzir na sua vida, você vai dizer assim: nossa, eu estou muito aquém do que me foi prometido. Eu estou muito aquém dessa vida abundante que Jesus falou que ia trazer para mim. Eu estou muito aquém de ter comunhão com o Senhor. É preciso ter consciência do pecado. Lembra-se do que você fez e por que e como você chegou até aqui. Me lembro de uma jovem me procurou para dizer que estava tendo uma vida sexualmente ativa com seu namorado. E ela achava que o grande problema dela é que ela tinha ido no motel com o namorado. Eu falei: não, isso aqui é a ponta do iceberg. Você lembra quando você começou a achar que não precisava de escola bíblica dominical? Você podia orar menos do que você ora? Que você não precisava ler a Bíblia tanto quanto você precisava? Que os irmãos, a comunhão dos irmãos não era tão essencial na sua vida? Acabou nisso. Começou lá atrás. Então você precisa começar a retomar estas coisas, a gente já vai falar sobre isso. É preciso ter consciência do pecado. Não é possível chegar diante de Deus e: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu preciso chegar uma hora diante de Deus e falar assim: Senhor, eu fui adúltero aqui, eu fui mentiroso aqui, eu fui roubador aqui. E pedir perdão a Deus: Senhor, me livra disso, me livra destas coisas. Então, a primeira coisa, é preciso ter consciência do pecado. De que pecado você está tratando diante de Deus? Segundo, é preciso ter contrição pelo pecado. É preciso se entristecer.
A contrição é uma tristeza pelo pecado cometido. É quando você lamenta, como Paulo escreve aos Romanos, dizendo assim: que miserável homem que eu sou! O bem que eu queria fazer não faço, e o mal que eu não queria fazer, aquele que eu acabo fazendo. Quando é que eu vou ficar livre desse corpo, dessa vida, dessa existência que tende ao pecado? Ele se incomodava com isso. Então, primeiro você tem que ter consciência do pecado. Segundo, você tem que ter contrição, tristeza pelo pecado. Terceiro, você precisa confessar o pecado, como nós dissemos, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei isso. Eu lembro de uma jovenzinha, já devo ter contado isso para os irmãos, eu vou chamar ela de Mariazinha. Ela tinha um sorriso muito bonito, aquele sorriso largo, e a gente estava falando, ela era adolescente, e eu, falando exatamente sobre o pecado, disse: Mariazinha, você é pecadora? Ela falou: como é? Eu não vou poder dizer que eu não sou, né, diante de todo mundo, né? Então ela falou assim: ah, pastor, eu sou. E abriu um sorrisão, né? Eu falei: tá vendo? A Mariazinha confessa que é pecadora, mas ela não está triste, ela não está contrita porque é pecadora. Então, confessar é uma coisa, estar contrito é outra. Ter consciência do pecado é uma coisa. Eu posso estar consciente, está errado sim, mas eu continuo fazendo. É o que a Bíblia chama de uma dura cerviz, de uma consciência cauterizada. Tem um calo ali que, por mais que bata, você está insensível. Então tem que ter consciência, tem que ter contrição, tem que ter confissão e tem que ter conversão. Que é quando você finalmente tem uma mudança de atitude para melhor. Para melhor. Isso é arrependimento genuíno. Guarda aí: consciência do pecado, contrição pelo pecado, confissão pelo pecado e a conversão do pecado. Eu vou abandonar, eu não vou mais fazer isso aqui. É aquilo que acontece com aquele filho pródigo, que caindo em si, diz assim: eu vou me levantar daqui. Eu vou sair daqui, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou chegar diante dele e vou confessar que eu estou arrependido, que eu pequei contra ele. E agora eu quero mudar minha atitude, eu quero ser um serviçal seu aqui, um jornaleiro. Estou satisfeito com isso. O bom do arrependimento é que todo arrependimento é digno de perdão. Isso é o que o nosso Deus nos ensina. Aquilo que Deus não resiste é o coração contrito, quebrantado diante dele. Ele não vai desprezar. Isso é uma promessa que os salmos nos ensinam. Se eu chegar contrito, arrependido, Deus não resiste. Ele resiste Jezabel, ele resiste os nicolaítas, ele resiste aquele ímpio que está na igreja, mas ao arrependido ele não resiste. Ele recebe com sua graça, ele restaura a plena comunhão com ele. Arrependimento, ou essa metanoia, é uma mudança de mente. Por isso que Jesus vai falar para a sua igreja: então agora que você está arrependido, lembra-se disso, arrependa-se e apegue-se com firmeza, agarre-se com firmeza. E, meus irmãos, aqui está o nosso grande desafio. Quando a gente pensa no avivamento, eu estou aqui diante do irmão Renato, diariamente o irmão Renato pede pelo avivamento da igreja. E avivamento começa na nossa vida em particular. Todo despertamento religioso ao longo da história da igreja, e existem muitos para a gente ler, para a gente estudar, ele traz algumas características. Primeiro, a prática de uma fé fervorosa. Às vezes tem pessoas que têm uma fé fervorosa que até irritam a gente. Fulano é muito crente, não é? Conhece alguém assim que ele só fala de Bíblia, ele quer orar o tempo todo, e ele está muito, não sai da igreja, sabe? Veio de manhã, vem de tarde, de noite, e dá dízimo na igreja, dá dinheiro na igreja. Que coisa mais estranha, não é? Mas essa pessoa tem uma fé que não a demove, e não importa as críticas, as coisas que podem querer denegrir até nosso comportamento. É uma prática de fé fervorosa. Hoje, Dia dos Pais, uma das características que foi muito destacada,
e eu até mandei isso para os pais do IBP Feliz, os cristãos maduros hoje, que são adultos maduros hoje, todos eles lembram destas práticas fervorosas de fé de seus pais, de pessoas que marcaram a sua vida, especialmente da oração. Então a gente precisa se agarrar a estas práticas de fé fervorosa. Um aluno falava sobre isso, falando sobre essa leitura devocional, pastor. O que é leitura devocional? Não entendo isso. É aquela leitura que você vai, e ele estava numa classe se preparando, né, uma aula de teologia, e ele, talvez por este momento da vida dele, preocupado em ler livros, em estudar, em entender os contextos, entender o grego, o hebraico, aquela coisa toda. E às vezes a gente corre o risco de ler a Bíblia, e a gente tem como disciplina espiritual o estudo, que envolve isso. Eu ponho assim um monte de Bíblia de versões diferentes e vou buscar outras referências. Eu quero entender, eu quero aprender de Deus. Isso é importante, isso faz parte. Mas também é preciso ter uma leitura devocional, em que eu pego a minha Bíblia e vou ler. Pastor corre um risco muito grande disso, porque a gente está sempre ensinando, pregando, dando aula, e lê a Bíblia só para preparar sermão, para preparar estudo, para ter a resposta que as pessoas precisam, e não para ouvir Deus, fala comigo. Assim, quebranta o meu coração. Eu quero ler aqui, eu não quero saber mais nada, eu não quero saber que outros autores pensam, que outros estudiosos pensam, que outras versões da Bíblia existem, eu quero só ouvir a tua voz falando comigo. E eu falava, inclusive, que a Bíblia é o melhor pastor que existe. Porque quando eu falo, você pode se ofender com uma fala do pastor. Mas quando a Bíblia fala conosco, e ela chega para nós e diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, viu? Eu sei que você tem fama de estar vivo, mas você está morto. E a Bíblia fala conosco dessa maneira, e a gente fala assim, tá bom, Deus, o Senhor me pegou na curva. É comigo mesmo que o Senhor está falando, sou eu essa pessoa. E você não se ofende, porque a Bíblia fala conosco dessa maneira. E essa leitura que simplesmente deixa Deus tratar de nós. É preciso haver um desejo de renovação espiritual. Meus irmãos, a melhor coisa que tem é você encontrar um crente verdadeiro. Ele não precisa falar nada com você, mas a presença dele te humilha. A presença dele faz com que você fale assim, eu preciso melhorar. Ele não pegou no meu pé, mas eu sinto que eu preciso melhorar por estar na presença dele. Eu sinto que ele tem mais comunhão com Deus do que eu. Eu sinto que parece que Deus está mais próximo dele, no coração dele, na mente dele, nas práticas deles do que minha. Isso me instiga, eu desejo isso. Imagine aquele crente que estava com uma vida, uma fama de vivo, mas que era morto, recebendo uma carta de João. Falou, João está lá preso por causa de pregar o evangelho. E eu aqui sou um crente nominal, que venho na igreja, que participo dos cultos da igreja, mas que não prego o evangelho, que nunca vou ser preso porque prego o evangelho como João. Essa hora que essa pessoa, ao ouvir isso, fala, João, mandou lá de onde ele está exilado, lá na ilha, preso porque pregou o evangelho. É a hora que essa palavra que João escreve aqui, essa carta que chega e é lida diante da igreja, fala assim, gente, eu sou esse cara que tem fama de vivo, mas estou morto. Eu preciso viver uma vida que me leve a ser preso por causa de Jesus. E a pedir a Jesus, me sustenta, porque quando vierem me prender, eu vou ser tentado a negar a fé, a apostatar, para não sofrer por tua causa. Esse desejo de ser renovado espiritualmente é marca deste avivamento. E esse influxo do Espírito Santo, esse mover do Espírito. Eu sei que a gente às vezes não tem uma linguagem no nosso meio a respeito disso, mas é importante que a gente entenda que o Espírito Santo de Deus fala conosco.
E o grande problema nosso é quando a gente não ouve, quando a gente resiste. Quando a gente vai ver mais para frente, a gente vive e deixa o Espírito Santo de fora. Sardes era aquela igreja que, mais uma vez, cuidado com o que eu vou falar, não é? Se Deus deixasse de existir, Sardes continuaria existindo. Marcando seus cultos, cantando seus cânticos, dando suas ofertas, mas Deus não estaria ali. Meus irmãos, eu quero terminar lembrando que um verdadeiro avivamento inclui o arrependimento genuíno, uma ênfase na palavra de Deus, uma renovação na oração. Como eu disse, quanto tempo você orou essa semana? E você fez 1001 atividades, mas não arranjou tempo para orar. Eu não estou falando só de participar do nosso grupo de oração, que é um incentivo para você, pelo menos, não é? Mas de ter tempo de oração, vida de santidade, de consagração, de permissão de que o Espírito Santo se manifeste de maneira poderosa na sua vida, de evangelizar. Nós estamos no segundo semestre do ano. Quantas pessoas nós já ganhamos para Jesus neste ano? O avivamento vem e transforma a sociedade. Os avivamentos sempre tiveram esta ação na vida da sociedade. Cumpriu-se que nós somos sal e luz. Os movimentos missionários, uma renovação na adoração, um impacto aonde estivermos. No seu lar. Você se lembra quando você aceitou Jesus e você... Eu acabei nascendo num lar cristão, cresci ali no meio, num lar cristão. Mas eu conheço muita história de pessoas que falam, pastor, o primeiro crente da minha família fui eu. E aí foi um banzé na minha família, porque minha mãe não admitia que eu deixasse a fé da família, os amigos querendo, você não é crente não, vamos voltar para o bar com a gente, vamos continuar de novo com as mesmas coisas. E outros até que sofreram perseguição dentro da própria casa. Lembra disso? Desse impacto que você causou em quem estava próximo de você, só por você falar, agora eu creio que Jesus é o meu Salvador. Jesus termina, como dissemos, falando à sua igreja, com promessas. As promessas do Senhor são o combustível que nós temos para sermos fiéis a Ele. Veja que no verso 4 diz assim, que há alguns em Sardes, no entanto, que tiraram suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Às vezes a gente pensa que está sozinho. Deixa eu falar rapidamente para você que às vezes acha que na igreja não tem nada de bom. Né? Pastor, fulano peca, aquele problema, aquela família, aquele irmão. Parece que a igreja é um grande problema. Não existe lugar mais seguro que a igreja. Vá para o mundo e você vai descobrir o que você vai encontrar lá. Entregue-se ao mundo, você vai encontrar só o mal, muito mal lá. Elias tinha esse sentimento. Senhor, eu quero morrer porque só eu sou crente nesse Israel aqui. E Deus tem que falar, Elias, calma, eu conheço. Eu sei das suas obras, eu sei das obras de cada pessoa, de cada habitante de Israel. E eu sei que há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Tem coração em Israel, além do de Elias, que não é trono de Satanás, não é a sinagoga de Satanás, não é ambiente de Jezabel de Tiatira. Jesus está falando aqui, eu sei que em Sardes, essa igreja que está doente, ela pensa que está viva, mas está doente. Eu sei que há aqueles que não se entregaram para o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E mais, chegar diante do meu Pai e vou afirmar que Ele me pertence.
ele está marcado com o sangue precioso que perdoa pecados e que nos garante a salvação. Um dia, todos nós teremos que participar e nos apresentar diante de Deus para prestar contas de nossas vidas. E alguns, meus irmãos, chegarão lá, como diz o escritor aos Hebreus, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Alguns, para chegar lá, precisarão arrancar um olho que o faz pecar, arrancar uma mão, chegar maneta lá, chegar mancando, mas vão chegar. Porque o Senhor diz que vai sustentar essas pessoas nas suas mãos. Que das mãos do Pai ninguém vai arrebatá-las. Esta é a promessa que temos. Eu quero lembrar, para terminar, aquilo que é registrado em Números. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, tendo ele falado, não o fará, deixará de cumprir? É isso que deve mover o nosso coração. Para aquela igreja que estava doente, Jesus está falando, olha, você quer chegar na eternidade e quer estar na presença do Senhor? Ande comigo. Agarre-se a isso. Eu não vou deixar de confirmar que você me pertence quando você chegar na presença do Pai. Você já tem essa certeza no seu coração? Você já está tranquilo com isso? Essa certeza tomou conta do seu coração e te move diante de tantos apelos que querem tirar o seu coração e a sua mente da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo? Que você não seja alvo ou não seja vítima do sobrinho do diabão, que quer fazer você se afastar, tirar o seu olhar de Jesus. Quero convidar você a orar. E pede a Deus, Senhor, eu quero ser um destes que não mancham as suas roupas com o mal. Eu quero ser um destes que anda contigo, que experimenta este arrependimento genuíno e que é fortalecido pela tua graça.